possa abençoar o senhor nesta noite aqui. Estenda a sua mão para cá, esteja mais uma vez orando a Deus. Amado Deus, queremos nesta noite, ó Deus, te pedir que do alto o Senhor venha falar conosco, ó Deus. Usa, meu Deus, o teu servo para estar ministrando a tua palavra aos nossos corações. Queremos sim, ó Pai, recebê-la e recebê-la com muita alegria. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós precisamos que Deus levante grandes profetas, amém? Mas eu espero que essa noite seja uma noite boa para mim, para você, para Deus falar conosco, amém? Quantos entendem que Deus pode falar com você? Queridos, esse nunca foi o problema de Deus falar. O problema é a outra parte, a gente ouvir. Esse é o maior problema, e ainda Jesus disse que quando a gente ouve, tem que cuidar como ouve a palavra de Deus. Eu espero de todo o meu coração que Deus traga uma palavra para você, te ajude nesse momento, e que essa palavra também sejam aquilo que iluminam os seus caminhos, para você tomar decisões nos próximos dias, meses e anos aí, porque esse é um tempo de muitos milagres de Deus. É uma década de ouro que nós vamos viver no Brasil, e você não pode ficar fora dos milagres que Deus tem para a sua vida, amém? Anime um pouco mais seu irmão, diga assim para ele que ele está muito bonito essa noite. Sempre é um privilégio estar aqui, né? Pastor Salmo, igreja abençoada. E eu queria compartilhar uma passagem da palavra com você. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. O versículo 22 e 23. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. E que Deus nos abençoe por sua palavra nesta noite. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos, você já se encontrou numa situação assim? Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu diria que essa mensagem seria assim: curado na crise, transformados na crise, vencedor na crise, enfim. Mas você já se pegou numa situação em que todo mundo está falando de bênção e você está numa crise? Está todo mundo falando de bênção no casamento e você não casa. Está falando de prosperidade e mesmo numa época de ouro, numa época abençoada, você vive uma crise. Tem gente que fala de coisas espirituais, da presença de Deus, da alegria em Deus, da sua paixão por Deus, e você diz: eu não sinto nada. Parece que você vive uma crise diferenciada. Eu espero, irmãos, que você receba uma palavra de Deus essa noite. E crise sempre vai existir na vida. Eu imagino que quando o pastor Salmo começou a igreja, ele pensou, talvez umas 200 pessoas já estava bom, né? Aí vem uma multidão, aí vem crise, como administrar tanta gente. Quando a gente não tem dinheiro, a gente tem uma crise por falta dele. Quando tem ele, tem uma crise para administrar nossos sentimentos, a nossa vida. Queridos, quantas pessoas vêm nas campanhas de oração porque estão em crise financeira? O outro ano, quando tem campanha, eles não vêm mais porque não tem mais crise. Então eu já não administro mais a vida espiritual deles. Mas todo mundo vive uma espécie de crise. E se a gente olhar para o que Deus tem para mim, para você, quando a gente olha para o Antigo Testamento, como Deus levantou aqueles homens e mulheres
E a extensão de vida e também aonde eles puderam andar foi muito menor do que a que Deus tem para a sua vida. Por exemplo, os profetas que são registrados as profecias, não a palavra porque ela não tem limite, mas as pessoas, eles profetizaram para uma aldeia, para uma tribo, para uma nação. Você não, você, Deus diz que pode levar o evangelho não a uma nação, não a uma cidade, mas até os confins do mundo. Por isso Deus não tem limite para te abençoar. Aleluias. Jesus, quando viveu nessa terra, ele não andou mais do que 560 quilômetros de um ponto ao outro onde andou. Ele disse que você poderia fazer as obras maiores que ele fez, e fazer obras maiores, e que você poderia evangelizar até os confins da terra. Deus disse que você em Cristo Jesus seria vencedor sobre todas as coisas. Então Deus não pôs limite para te abençoar. Diga para o seu irmão assim: Deus não colocou limite para te abençoar. Agora vira para o outro lado e diga assim: querido, esse é um ano para Deus fazer grandes coisas com você. Já que você se animou um pouco mais, vira para o outro lado e diga assim: essa é uma década que nós vamos ser muito abençoados. Aleluia. Queridos, o mundo, ele vive uma crise hoje, uma expectativa de crise financeira, mas daqui 3 anos, 4 anos, o mundo vai estar mais forte, mais rico, porque existem homens e mulheres que não vão ser dominados pela crise, eles são mais fortes e eles vão vencer essas crises. Israel, quando tinha crise, cresceu. Toda crise que Israel atravessou, Israel cresceu. A igreja cresceu na crise. Os primeiros cristãos, eles queriam um movimento só para eles, presença do Espírito Santo, alegria de culto, enfim. E aí Deus mandou uma crise de perseguição, e essa crise de perseguição tornou a igreja maior e mais forte, atingiu inclusive a gente, chegou até a gente por causa dessa crise. Isso quer dizer que você tem possibilidade de crescer nas crises. Aleluia. E queridos, as pessoas vivem em 3 estágios quando vem crise. Pessoas adoecem nas crises, pessoas morrem nas crises, e pessoas vencem nas crises. Eu espero que você esteja nesse terceiro grupo, daqueles que vão vencer nas crises. Quando a gente olha para pessoas que adoecem, elas recebem alguma coisa em determinado momento da vida, ou quer seja naquilo que é a sua parte física, emocional ou espiritual. E muitos adoecem, e desses que adoecem, muitos morrem. Está cheio de morto-vivo. Tem gente que, esses dias atrás eu estava aconselhando um casal, 60 anos a média dos dois. Aí eu falei: por que vocês vão se separar? 60 anos. Vieram contar para mim que iam se separar. Eu falei: por que vocês vão se separar? Aí o homem disse: eu não sinto mais nada. Eu falei: então só falta você morrer. É porque a pessoa, num relacionamento sempre vai ter crise. Ela esperou adoecer a ponto de não sentir mais nada. E era um morto-vivo dentro de um casamento. Quer dizer assim, pode ter morto-vivo dentro de igreja, pode ter morto-vivo dentro de uma chamada, pode ter morto-vivo dentro de um chamamento de Deus, de uma visão de Deus. Está cheio de gente que num tipo de doença adoeceu até morrer. Só falta morrer fisicamente, porque o resto morreu. Quantas pessoas dizem para a gente: pastor, eu não sinto Deus? Quase dorme dentro da igreja. Mas eu espero que você faça parte daqueles que vão vencer na crise. Aleluia. Se nós olharmos a classe que nós temos em possibilidade de sofrer crise, são em 3 áreas. Na nossa área física, que é o nosso veículo, o nosso corpo, a nossa alma, aquilo que nós possuímos como pessoa, e o nosso espírito, aquilo que nós realmente somos. Pessoas nascidas de novo. No corpo físico, talvez uma coisa que abate muito pessoas são doenças. Eu estava olhando para um moço que é um ator brasileiro, né, o Giannichini, e foi constatado nele um câncer. E eu fiquei imaginando o sofrimento daquele moço, que sempre baseou a vida
na beleza, naquilo que é coisa exterior, física, e agora recebe uma notícia que tem câncer, vai ter que lutar exatamente com a parte física. Então, o quanto ele vai sofrer, é um câncer diagnosticado difícil, de difícil tratamento, de uma porcentagem muito pequena das pessoas que superam isso. Depois da quimioterapia, perde o cabelo, incha, perde a coloração da pele, enfim. Eu olhei para aquela reportagem e pensei, Deus, coloque alguém aí para falar de Jesus para esse moço, para ele ver que tem uma vida a mais do que essa. Mas é uma crise que ele está enfrentando e muita gente pode enfrentar. Tem gente que enfrenta essas crises e alguns vencem, outros morrem. Uns ficam doentes e morrem. A segunda etapa da coisa física talvez seja o culto ao corpo. Isso as mulheres talvez sofrem mais, né? Hoje se dá muito valor à beleza física. Com o pastor Salmo, a gente está em forma, né? Forma de bola. Mas o homem sofre menos com isso. Todo mundo olha, né, pastor? As mulheres sofrem mais, né? Qualquer coisinha, eu tenho que fazer uma operação, eu estou ficando acabada, e acabam entrando em crise. Eu fui aconselhar um casal que a mulher não queria mais ficar nua diante do marido. 50 anos, nem 50, 40 e tantos anos. Eu perguntei, por quê? Ela falou, porque eu não quero que ele me veja. Então eu vi que aquela mulher estava adoecendo, ela e o relacionamento, por causa de algumas coisas exteriores, físicas. Agora, as maiores doenças das pessoas são emocionais. E é onde eles atravessam as maiores crises. Aquelas crises que são existenciais. Quando você foi um embrião, você já tinha crise dentro de você. Já foi estabelecida as crises. Nós, quando nascemos, já temos crise dentro de nós. As lutas estão disponíveis ou dispostas a etapas da vida. Quantos aqui têm lutas? Levante a mão. Diga para o seu irmão, bem-vindo ao clube, irmão. Essas crises, essas lutas fazem parte da vida. E é tão interessante que tem muita gente que nunca sai das lutas. Elas deveriam ser, mesmo que sejam existenciais, estão dentro do ser humano. Cada fase da vida que você entra, você vai se encontrar com essas lutas, mas elas deveriam ser passageiras, elas deveriam só ser temporais. E tem gente que faz essas lutas temporais, essas crises temporais, ser eternas. Por isso tem gente que já deveria ter saído de lutas, mas tem lutas novas, crises novas para entrar na sua vida, mas não acha espaço. Porque a pessoa vive naquela luta, por exemplo, 20 anos dentro do casamento, a mesma luta. Ela deveria ter saído já. Porque toda crise e toda luta, ela não é eterna, ela é temporal, deveria ser. Diga comigo, toda crise, ela deveria ser temporal. Queridos, as lutas não vêm para destruir a gente. As crises não estão estabelecidas para destruir você. Elas estão dispostas para você, para que você cresça, quebre os limites na sua vida, honre a Deus, e para que você possa fazer a Bíblia ser verdadeira na sua vida, em você ser mais do que vencedor sobre todas as coisas. Aleluia! Diga para o irmão do seu lado, aprenda a vencer as crises. Queridos, eu li esse texto aqui de Mateus capítulo 6, porque fala da experiência de você ter luz para vencer. Porque uma grande maioria das pessoas não vence a crise, não vence as lutas na vida porque anda em trevas. É verdade, a luz, ela provém da palavra de Deus. Diga comigo, a luz provém da palavra de Deus. Está cheio de crente doente dentro da igreja que muitas vezes diz, pastor, não consigo perdoar minha sogra. Eu não sei o que a sogra tem, que todo mundo quer descarregar a falta de perdão na sogra. Queridos, Jesus disse, ele é a palavra de Deus. Ele disse que
vocês ouviram o que foi dito a respeito dos inimigos: aquele que te ferir, você fere ele, mas ele, Jesus, que é a palavra, que é a luz, diga comigo, Jesus e a palavra são a luz. Ele disse que a respeito dos seus inimigos, você deve amá-los, e aqueles que te perseguem, orar por eles. Então, os sentimentos são trevas, a palavra é luz. E se você anda pelos seus sentimentos, então é uma treva profunda. Grande parte das pessoas, elas acabam não vencendo nessa vida. Eu lembro que um irmão tinha brigado, não sei com alguém, assim, ele chegou para mim, muito bravo, e disse: olha, pastor, hoje eu estava falando com uma pessoa, ele me ofendeu muito, e eu disse para ele: mas olha, pode ter cuidado, que a Bíblia diz que quem ri por último, ri melhor. E eu olhei para ele e falei: qual Bíblia? Mas não está na Bíblia, pastor? Eu falei: nunca teve. É gente que anda por aquilo que quer. E, querido, só uma profunda experiência com Cristo Jesus é que tira você da crise. Pastor não tira você da crise, igreja não tira você da crise, outros orando por você. Queridos, pregadores, eles mostram o caminho, ensinam a palavra que você tem que praticar, mas a sua experiência na prática de oração, de palavra de Deus, de meditação, deve ser tão profunda que provoque em você uma experiência com Deus, porque só uma experiência com Deus é que tira você de uma crise. Só. Diga para o seu irmão: só uma experiência profunda com Deus é que tira você de uma crise. Queridos, como pregador, não me engano, a grande maioria das pessoas que estão na igreja vivem em crise. Está cheio de gente que vem para o culto, sabe como? A família, vem aquela guerra, cala a boca dentro do carro, não calo, e nem meu pai me mandou, você não vai me mandar, aquele inferno todo. Aí quando chega uma quadra da igreja, assim, do templo, eles falam: o mais espiritual, agora silêncio, nós vamos chegar na casa do Senhor. Aí entra aquela crentaiada com cara de vaca, comprida e triste, né? Esses dias eu estava numa igreja e o pastor, em determinado momento, antes de pregar, estava sentado assim, e ele olhou para a turma e disse assim: olha para o seu irmão e faça uma cara de crente. Eu fiquei pensando: o que é cara de crente? Aí lembrei dessas caras desses crentes que fingem, né? Aí eu olhei para o irmão e fiz assim: Queridos, a cara de crente é toda hora. Você tem que ter cara de crente na igreja, fora dela, no templo, e a sua cara tem que ser uma cara de crente, não tem fingir uma cara de crente. E tem muita gente que não tem uma experiência profunda com Deus, e por isso nós temos N problemas de pessoas que depois culpam a igreja, culpam o pastor, culpam todo mundo, mas é por falta de ter uma experiência mais profunda com Deus e de vencer aquela crise. Quantos estão ouvindo a palavra de Deus essa noite? Queridos, eu pego muito a experiência de Saulo de Tarso. Antes de conhecer Deus, ele tinha uma visão errada a respeito de Deus, e era uma visão que dominava os seus sentimentos e que tornou ele um homem tão mau, que quando nasceu o cristianismo, agora inspirado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, de alegria e aquela coisa boa do evangelho de transformação, Saulo de Tarso sente que o seu judaísmo, aquilo que seria o farisaísmo, a religião deles, agora perderia. Por quê? Porque nasceu uma outra religião e poderia afetá-los. Então Saulo de Tarso sai matando em nome de Deus. Aí a caminho de Damasco ele tem uma experiência com Cristo, experiência com Jesus, a ponto de deixá-lo cego por 3 dias. Para mim, eu entendo que essa experiência que ele teve com Jesus apagou, deletou dentro dele todo aquele ranço religioso que ele tinha, para ele começar a receber uma nova estrutura de vida. E daí a gente vê um outro Saulo de Tarso, aí agora um Paulo de Tarso. Antes de conhecer a Deus, ele matava por Deus. Quando ele conheceu Jesus verdadeiramente e teve uma visão correta a respeito de Jesus, ele morria por Deus.
Há uma diferença bem grande. Antes, Saulo de Tarso culpava os outros pelo seu fracasso, da sua religião. Queridos, esse é um sintoma. Quando nós achamos que o nosso fracasso, seja emocional, pode olhar um casamento em decadência. O marido diz que a culpa é da mulher, a mulher diz que é do marido. E até pais culpam os filhos, financeiramente se culpa o governo, o patrão, enfim. Queridos, esse é um sinal que estamos mal, porque, queridos, uma visão profunda em Deus nos levará a vencer toda a crise, quer seja ela emocional, espiritual, e a forma que ela venha. Deus disse que você seria mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! A maioria das pessoas, em primeiro lugar, não tem uma visão correta de Deus. Eu não estou falando só de crente, até de pregadores. Queridos, quando a gente olha para a teologia, aquilo que se estuda em teologia, a gente olha e sabe e entende aonde Deus esteve. Todo estudo de teologia, ele traz um entendimento aonde Deus esteve. E aí você estuda que Deus esteve com Moisés, com Abraão, com Jacó, com Isaac, enfim. Agora, uma revelação de Deus, ela diz aonde Deus está. Aleluias. É muito bom você aprender a Bíblia e saber onde Deus esteve, mas também é muito bom você saber onde Deus está na sua vida hoje. Porque a maioria dos cristãos, ele não tem uma revelação de Deus nos seus dias, nos seus tempos, e eles só sabem onde Deus esteve. E existe muito pregador também que não tem uma revelação de onde Deus está, e fala onde Deus não está hoje. Por isso nós temos muita coisa que não é correta. Não quero me estender muito nisso, mas muita gente não tem uma visão correta de Deus. Tem crente que acha que Deus gosta de ser masoquista, que Deus se alegra com o seu sofrimento. Uma pessoa esses tempos estava num profundo sofrimento, ele disse: pastor, mas a Bíblia diz de que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Eu falei: não, tudo não coopera não. Adultério, roubo, mentira, não coopera não. Senão a pessoa vai começar a dizer: eu menti, mas isso coopera. Não, não coopera não. Coopera para o bem daqueles que amam a Deus as coisas boas, as coisas verdadeiras. Aleluia! Diga para o seu irmão: a verdade é que coopera para quem ama a Deus. Tem muita gente que tem uma visão errada a respeito de Deus. Acha que vai encontrar Deus aqui na porta do templo. Não, querido. A igreja mesmo é você. Aqui é um templo onde a gente se reúne, recebe informação de Deus, recebe instrução pelos ministérios que Deus colocou na igreja, e a gente tem um momento de comunhão, e Deus fala nesses momentos. Deus tem um momento que nós podemos celebrar, mas nós devemos ser crentes depois dessa porta também. Ter uma visão correta de que Deus não fica aqui para encontrar com a gente no próximo domingo. Deus está junto com a gente em todo o momento. Aleluia! Ter uma visão correta a respeito de Deus. Tem gente que vê Deus de uma forma errada, não tem uma visão correta. E para que você comece a ter uma experiência mais profunda com Deus, você precisa entender de um Deus que não tem condenação. A maioria das pessoas, queridos, quando começam uma vida de pecado cristão, eles fogem de Deus. E a gente nunca deveria fugir de Deus, mesmo errando. O nosso recurso, a nossa cura está em Deus. Nós deveríamos entender Deus, porque Deus está em todo momento. Porque Deus não está só aqui, lá na sua casa, quando você grita com sua mulher, Deus está lá também. Posso ouvir um amém? A maioria das pessoas não tem uma experiência profunda em Deus, porque não tem uma visão correta sobre Deus. Por isso, tem uma experiência muito fraca. Eles têm uma experiência com o que os homens falaram a respeito de Deus. Mas você precisa ir mais longe. Você precisa ter uma experiência com o próprio Deus. Aleluia! Você quer ver uma coisa errada? Estava numa roda de perguntas,
num programa e me perguntaram o seguinte: pastor, como é que Deus sabe quem é crente quando Jesus busca a igreja? Você já parou para pensar? Quem é que Jesus vai levar? Uns dizem que se você estiver nu, não vai. Você já parou para pensar, como é que Deus, será que Deus fez o seguinte: quem Ele vai levar, Ele marcou uma cruz na testa? Não, querido. Deus vai levar aquilo que é dele, a natureza dele. Por isso, quando a gente nasce de novo, a gente faz parte da natureza de Deus. Aleluia! Ser um cristão não é só ser membro de uma igreja, é ser parte da natureza de Deus. Diga comigo, ser um cristão é ser parte da natureza de Deus. Então, quando Jesus levar a igreja, Ele não vai, aquele é crente, aquele não é, não. Ele vai levar aquele que é da natureza dele. Então, a natureza dele, de Jesus, vai sair na terra. Quem aqui é natureza de Deus? Aleluia! Então, se estiver tomando banho, dormindo, não importa, se você é natureza de Deus, você vai e, aleluia! Uma vez que você é natureza de Deus, você está em Deus, você precisa ter experiências profundas com o Senhor. Segundo, a maioria das pessoas tem uma visão errada até de si mesmo. Primeira coisa que eles têm é uma coisa que nós temos muito dentro de nós: coitadinho. Coitadinho de mim. Tem gente que ora assim: Deus, quanto sofrimento, oh Deus, coitado de mim. E Deus fala: não, você não é um coitado, você é meu filho. Ele fala: Deus, o Senhor não me conhece. Tem uma visão errada de si mesmo. Queridos, a Bíblia não diz que você tem que ser o pior da terra. A Bíblia não diz que você tem que comer o pior da terra. A Bíblia diz o contrário. A palavra de Deus, que é a luz, ela diz o quê? Que você é o melhor que Deus tem na terra. A palavra de Deus diz que você vai comer o melhor que Deus tem na terra. Aleluia! Você já viu um livro que é escrito, que já rendeu filmes, e um livro que vendeu milhões de cópias, Alexandre o Pequeno Coitadinho? Ninguém vai escrever um livro sobre uma figura assim. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você quer ver uma coisa? Nós temos medo de relacionamento com Deus, porque temos uma visão errada de nós quando chegamos a Deus. A maioria das pessoas tem medo. Na hora da oferta a gente pode ver. A maioria das pessoas tem medo de dar. A maioria das pessoas tem medo de amar. É um dar também. A maioria das pessoas tem medo de ser amigo. Deixa eu dizer uma coisa para você: todo medo que faz você não dar, que faz você se recusar a entrar mais fundo no dar, é o mesmo medo que faz você não receber. É o mesmo medo, não tem outro medo. Se eu tenho um medo de me relacionar nas ofertas, no amor, na sinceridade, na amizade, no relacionamento, queridos, avarento não é só o que não dá dinheiro, é aquele que não ora, é aquele que não dá um tempo para Deus, aquele é um avarento também. Ele tem medo de se chegar a Deus, porque sabe, querido, que em Deus vai mudar as coisas. Nós podemos falar de Deus e a respeito de Deus verdades, mas nós não sermos verdadeiros. Mas é impossível você estar na presença de Deus e que Deus não saiba que aquilo é verdade ou não. Quem já ouviu falar a respeito da parábola do filho pródigo? Todo mundo estuda, né? É uma parábola muito bonita, e ali demonstra muito a respeito da igreja. O pai é Deus, os filhos são a igreja, as coisas o reino. E aí tem um que ele é só religioso, ele não tem uma experiência profunda com seu pai, com Deus. Uma vez que ele não tem uma experiência profunda com seu pai, com Deus, ele também não entende as coisas do seu pai. O outro se desviou, quer conhecer o mundo, acha que o mundo é melhor, e aí vai no mundo, vai lá, se relaciona, vai caindo, até viver com os porcos, comer com os porcos. Queridos, uma pessoa que come com os porcos é porque ele já está pensando igual porco. Ele tem uma alma igual a um porco, senão ele não consegue se achegar naquele lugar. E aí ele tem uma espécie de, ele se converte. Diga comigo, ele se converte.
E aí ele vem para seu pai. Ele pensa: puxa, até os empregados do meu pai, ele tem um arrependimento, até os empregados do meu pai têm o melhor. E ele volta, e que ele diz: o arrependimento é uma experiência com Deus. Diga comigo: o arrependimento é uma experiência com Deus. Ele se arrepende e ele vem em direção a Deus, Deus vem em direção a ele, e aquele arrependimento joga ele dentro da graça de Deus e de todas as coisas de Deus. Ele já entra em Deus fazendo festa. O outro ouve aquilo e pergunta: pai, por que essa festa? O pai dele diz: porque seu irmão voltou, estava perdido, voltou. Mas e esse bezerro cevado que está assando na churrasqueira aí? É para o seu filho, festa para ele. Para mim você não deu nunca nenhum cabrito, que tive todos os dias com você. Aí o pai diz o seguinte: Deus, filho, tudo que eu tenho é teu. Em relação a Deus estava certo, em relação dele para Deus estava errado. Queridos, quanta gente não entra no que Deus tem? A maioria das pessoas colocou um preço na graça de Deus. O preço da minha oferta não pode passar de R$100. Esse é o meu preço. Querido, toda vez que você bota um preço, você se relaciona de uma maneira errada. Deus não tem limite para te abençoar. Vou dizer de novo: Deus não tem limite para te abençoar. Então não pensa que Deus não pode te abençoar na doença, no problema que você está vivendo emocional, dentro da sua casa, que Deus não pode restaurar o seu sentimento e você amar novamente apaixonadamente o seu cônjuge. Deus não tem limite para te abençoar. O limite é o tipo de relacionamento que nós temos de nós mesmos. Aquele filho mais velho era religioso, vinha na igreja, mas ele não tinha um relacionamento com Deus. Querido, quantas pessoas vêm num templo e nunca tem um relacionamento com Deus? Ele entra de um jeito, sai pior. E tem aqueles que ainda ficam duvidando: quero ver o louvor, não fez nada em mim. Vamos ver se aquele pregador vai fazer. Querido, se a sua experiência é essa, você está colocando preço na graça de Deus. Queridos, o diabo, quando colocou preço, Jesus pagou, e pagou um preço que não tem outro preço. Ele pagou o maior preço por você. Deus nunca mais colocou um preço na sua vida e nem na maneira de abençoar. Ele disse que não tem limites para te abençoar. A maioria de nós tem aquela visão: eu sou um coitadinho. Queridos, como eu vejo isso dentro das igrejas, dos crentes. Estou na casa de um desses coitadinhos. Esses crentes assim, tu vai tomar banho na casa dele, o sabonete tem um pedaço da sogra, do irmão, do cunhado, ajunta tudo para fazer um sabonete. E aí você toma um banho, você não sabe que cheiro você tem. Tem um pedaço de cada um, né? Aí vou sair do banheiro, pronto para o culto, aquela última olhada no espelho. Sabe aquele espelho que a metade é enferrujado? É quebrado em 5 partes. Quando você olha a sua cara, parece o Frankenstein. Aí só um cantinho para você se olhar, você se arruma, se ajeita. E aí, penso, vou sair do banheiro, mas tem que puxar o descarga. Pego uma cordinha, dou uma puxada, vou saindo. Quando puxo, vem uma caixinha de água para cima de mim. Estou de terno, prontinho para ir para o culto. Aquela caixa vem, eu tento ajeitar aquela situação, pega aqui, vira mais para cima de mim, me olha tudo, aquele barulhão, peguei e joguei um chute naquela caixa, falei: caramba! O irmão veio correndo, bateu na porta: o que foi, pastor? Eu falei: estou lutando com o diabo aqui, irmão. Abri a porta, e ele falou: com o diabo, pastor? Eu falei: com o diabo dessa caixa de água aqui que você não arruma. E falei: olha, esse seu espelho, isso é para o diabo morar aqui dentro. Porque tem o pior. Não, mas você é um coitadinho. Querido, sabe o que é isso? É falta de experiências profundas com Deus. É impossível uma pessoa se achegar a Deus e não sentir os seus efeitos. Comigo não tem da pessoa: pastor, mas comigo não, Deus não dá certo. É porque não foi a Deus. Um dia chegou um homem para mim recentemente e disse assim: pastor, eu não sinto Deus. Eu falei: vem cá, irmão, fecha os olhos.
Botei a mão no ombro dele, falei: o que você está sentindo, irmão? Nada. Peguei, botei o dedo no tabo do pescoço dele, dei um beliscão, uma torci mesmo. Ai, 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 pastor. Eu falei: você sentiu? Cara, o senhor quase arrancou meu pescoço. Eu falei: você viu que um homem estava próximo de você, você sentiu ele. Por que você não sente Deus? Porque de fato que não se aproxima, não tem uma experiência profunda, fica se escondendo dentro de ninhos. Ai, Deus, eu sou coitadinho, eu sofro. Querido, é para aqueles que são doentes, que sofrem, é que Jesus veio. Agora você tem que fazer a sua parte. Deus, eu estou sofrendo, mas eu quero tocar no Senhor, eu quero ser transformado, sair dessa questão de coitadinho. Eu quero ser mais do que vencedor, que é a sua promessa. Essa é a luz. Fui pregar num país desses que tudo é ruim, sabe? Chega no aeroporto, sair do Brasil, país de fala hispana, aeroporto, avião, chegando lá, imigração, enfim, umas 7:30 da manhã, eu saí para fora. Aí o pastor foi me receber, falou: que bueno, hermano, que você está aqui, mas aqui é tão difícil, tudo é tanta coisa para baixo. Aí ele falou: mas nós vamos por lugar de bênção direto. Pensei, vai me levar para um hotel. Me levou para a igreja. Tinha 5 cultos no dia. Eu tinha passado a noite sem dormir, viajando. Tinha o culto das 9, do meio-dia, das 3 da tarde, das 5 da tarde e das 7 da noite. E não me levou nenhum momento desse para comer, em lugar nenhum. A única coisa que tinha entre intervalo do culto e outro era uma garrafa de café e mais um pote com 1 quilo de bala de hortelã. Eu não sei sobre drogas, mas café com bala de hortelã quase se aproxima. Eu comi 1 quilo de bala de hortelã durante o dia e tomei uma garrafa de café. Estava com os olhos paralisados no fim da tarde, assim. Aí terminou o culto, 9 horas da noite. Ele falou: irmão, está cansado, com fome? Eu falei: não. Fome, frio, cansaço, dor, é psicológico. Crente anda pela fé, sente essas coisas se quiser. Falei: pastor, me leva um lugar para comer e um lugar para dormir, eu estou desmaiando. Aí ele falou, aí quando ele foi me levar a um lugar para comer, por tudo que ele falou durante o dia, eu falei: vai ser uma coisa terrível. E nós vamos comer uma coisa, talvez seria, o que eu poderia definir o que eu comi naquele dia é uma coisa. Aí eu fui dormir, lá na casa dele. Chegou no quarto, ele acendeu uma luz. Sabe quando acende uma luz que não acende nada? Só fica um bico mais amarelo. Aí eu olhei aquela coisa meio fúnebre assim, né? Negócio penumbra. Mas vi aquela cama, eu falei: é aqui mesmo. Estou tão cansado que dormiria em qualquer lugar. Aí falei: pastor, eu vou dormir. Aí sentei na cama. Quando eu deitei na cama, fez assim, pá! Voou latinha, tijolo. Sabe aquela cama que tem num canto uma latinha, no meio uma pedra, na outra ponta Vem o pastor correndo para o quarto e diz: que foi, irmão? Eu falei: esse mico que você fez me passar aqui. Estava olhando para o teto assim. Aí ele falou: vamos arreglar isso, vamos arrumar. Eu falei: some do quarto. Peguei, botei o colchão em pé na parede e quebrei aquela cama em 30 pedaços. Falei: isso nunca mais vai fazer nada para ninguém. Outro dia no café eu chamei ele e falei: pastor, você precisa criar vergonha na cara. Ou você muda a sua experiência com Deus, ou você vai afetar as pessoas sempre por lado ruim. Eu sou um coitadinho, aqui é ruim. Queridos, essa é a treva. Esses são os seus sentimentos, essa é a sua vida. Mas aqui tem uma coisa que Deus falou que pode mudar a sua história. E eu prefiro acreditar no que Deus falou do que na sua experiência, porque Deus disse, e essa é a luz, é isso que você tem que ser na sua vida. Não se agarre aos seus sentimentos, agarre-se à luz de Deus para mudar a sua história. Desde que eu comecei no ministério, as pessoas diziam: seu ministério vai ser uma fartura, vai fartar de tudo.
Porque a experiência que eu tinha de ministério era assim: pastores que iam na minha casa, eu era um empresário, eles iam lá e olhavam para mim e falavam: mas você tem tudo, é empresário, nós somos pastor, sofremos. Quer dizer, onde diz na Bíblia que pastor tem que ser miserável? Aonde? Aonde diz nessa luz? Queridos, aonde nessa luz diz que você é um coitadinho? Aqui diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Seja você pastor, pedreiro, médico, todos podem ser mais do que vencedor. Dentro dessa área de eu não posso, nós temos às vezes uma visão ultrapassada do Evangelho, uma experiência ultrapassada, por isso não tem mudança. Eu moro nos Estados Unidos, tenho um escritório lá, e moro no Brasil, era em São Paulo. Eu mudei o meu escritório para o sul do país, em Balneário Camboriú, eu moro lá. Para ir para o meu escritório, numa das avenidas que você pega, de repente ela faz uma bifurcação, esquerda e direita, e bem nessa bifurcação tem uma placa. Um dia eu parei, olhei, está escrito assim: moda evangélica, só saia. Quer dizer, alguém tem coragem de escrever isso? Tem. Cristãos, moda evangélica, só saia. Queridos, aliar o evangelho é uma coisa que o evangelho é alienado. Aliar uma coisa que o evangelho é separado. Queridos, o evangelho, dizer que a moda do evangelho é saia. Queridos, aliar o evangelho é um pedaço de roupa, a um trapo de imundícia. Nem as nossas justiças mais perfeitas diante de Deus são trapos de imundícia. Queridos, o evangelho não é isso. O evangelho não é essa visão ultrapassada, humana, religiosa. O evangelho é uma coisa extraordinária, poderosa. Sabe, você pode dizer, qual é a moda do evangelho? A moda do evangelho é quando você tem um encontro com ele, é que ele vai te transformar, te purificar, te salvar um pecador, libertar um bêbado, um drogado. Isso sim é a moda do evangelho. Mas nós nos agarramos a subterfúgios e dizemos que isso é o evangelho. Queridos, o evangelho é poderoso. Diga para o irmão do seu lado: o evangelho é poderoso. Aleluia. E se a gente não tiver uma experiência mais profunda com Deus, emocionalmente, nós vamos ser doentes. Vamos ser uma igreja que foi salva e vai morar no céu. Queridos, a salvação é graça de Deus. Diga comigo: a salvação é graça de Deus. Agora, se você foi salvo, não dependeu de você. Toda a salvação foi conquistada e pagada por Cristo Jesus. A única coisa que nós contribuímos com a nossa salvação foi com os nossos pecados. O resto Cristo pagou tudo. Aleluia! Então, nós temos uma igreja salva que vai morar no céu, mas doente na terra. E se você for doente emocionalmente e não deixar o evangelho mudar, transformar a sua vida, então tudo ao seu redor é doente. Por isso nós temos casais doentes, finanças doentes, filhos doentes, netos doentes. Tem muitos filhos que não querem mais vir na igreja porque o pai e a mãe são doentes. São crentes, mas não produziram frutos bons, não foram transformados pelo evangelho, não tiveram uma experiência profunda. De repente, no percurso da vida, quando as crises vierem, vira para o seu irmão e diga assim: elas virão. Aleluia, glória a Jesus. Queridos, eu sempre digo uma coisa aqui: se um pastor conseguir controlar que os músicos sejam crentes, desculpa, vocês são bem crentes aqui, né? Mas que se os músicos sejam crentes e os casais sejam crentes, então tem um avivamento na igreja. Glória ao nome de Jesus. A maioria das pessoas acumula doença, não pega essa doença, a crise que veio e sai dela. A maioria das pessoas acumula doenças. Os homens evangélicos, eles querem ser cabeça, por toda a força. Alguns só são cabeçudos mesmo. A primeira coisa que um homem evangélico aprende é ser cabeça, né? Diz que um desses chegou em casa e disse para a mulher: olha,
Eu descobri na Bíblia, está escrito lá em Pedro, que a mulher tem que ser como Sara. Você vai me chamar de Senhor de agora para frente. Ela falou, foi na Bíblia que você aprendeu? Foi. As mulheres são muito inteligentes. Por que os homens não falaram aleluia? Vou dizer de novo, as mulheres são muito inteligentes. Eu creio que quando Deus fez o primeiro homem, o cérebro estava na costela. Aí quando fez a mulher, sobrou pouca coisa para o homem. Eu sempre digo, a mulher é tão inteligente que lá na sua casa, ela faz você pensar que você pensa que manda. Aí a mulher foi na Bíblia e falou para o marido depois, eu vi lá, é a história de Abraão, né? Eu vou te chamar de Senhor sim, mas quando tu tiver 120 anos, tu vai fazer um filho comigo. Queridos, tudo o que tiver doente em você, adoece ao seu redor. E depois de um tempo, se a gente não buscar uma experiência mais profunda com Deus, sabe o que acontece? Hipocrisia. A hipocrisia que Jesus estava falando era exatamente isso, de fariseus dizerem que haveria mudança no reino de Deus, mas não mudava eles. E quando a igreja vive um estado de hipocrisia, de falta de caráter, como é o estado da igreja hoje no Brasil. Nós temos uma igreja enorme no Brasil. Deus deu uma graça de salvação, mas não tem uma igreja transformada no Brasil. Então silêncio, por quê? Queridos, hoje nós precisamos de uma transformação profunda dentro do nosso caráter. Sabe por quê? Essa nação precisa ser curada. Deus tem que começar pela igreja. Deus tem que começar por mim, por você. As experiências mais profundas têm que ser conosco. Nossos filhos, as pessoas que nos rodeiam, têm que saber que passamos por crise, não vamos mascarar ela, mas vamos pedir em Deus para sair. Aleluia! Eu não me lembro o dia que eu vivi nessa terra como crente que eu não tenho luta. Mas queridos, como pregador, eu quase perdi meus filhos para as drogas. Meus dois filhos menores, eu tenho um filho com 35 anos, um com 27, que é casado com uma ministra de louvor, e um com 25. Os dois filhos menores meus quase morreram nas drogas. Filho de um pregador. Eu quase perdi meu casamento. Mas às vezes a gente pensa assim, queridos, o grande mal é que a gente faz uma história de que nós não passamos por lutas. Passamos sim. Eu quase perdi minhas finanças, quase perdi o ministério. Eu falo quase, porque chega um momento que você não pode mascarar mais. Você tem que ir em Deus para Deus transformar. E aí precisa ser experiências com o Senhor. Não adianta falar para os outros que temos luta por causa disso, daquilo. Uma vez quando estávamos atravessando uma luta difícil no meu casamento, eu e minha esposa. Hoje eu sou 34 anos casado, e casado é bom demais. Aleluia. Gente, como é bom. Eu digo que a mulher, quanto mais idade ela tem, ela é como uma joia, como um diamante, mais ela vale, mais bonita ela fica. E naquele momento, eu estava com um amigo desabafando. Minha esposa não compreende meu ministério. Não, sabe quando você está sempre... Aí ele olhou, me ouviu, ele disse assim: pastor, eu sou seu amigo. Ele falou, ainda que você se separe um dia, eu sou seu amigo, vou continuar, mesma coisa. Mas eu vou dizer uma coisa para você: todo fracasso no casamento é por causa do homem. Eu estava pagando a janta para ele, gente. Eu olhei bem na cara dele. E ele disse: eu estou te falando isso porque sou seu amigo. Por isso que Deus te colocou como cabeça. Você tem um lugar para entrar em Deus e reverter as coisas. Nós buscamos pouca experiência com Deus. Por isso que é mais fácil, depois de uma luta, de uma crise, dizer: pastor, não gosto mais, vou largar, não estou mais com vontade de ir na igreja, não estou mais com vontade de servir a Deus, bota outro no meu lugar. Sabe o que significa isso? Falta de experiências com Deus,
falta de uma experiência mais profunda com o Senhor, porque quem conhece o Senhor jamais o largará. Não há lugar nessa terra para se esconder de toda a maldade que existe, não há lugar para você proteger seus filhos, sua geração, seus netos, a não ser em Deus. Queridos, como eu sonho com uma igreja que tenha experiências profundas com Deus, uma igreja que volte a ser transformada no seu caráter. Aleluia! Diga para o seu irmão assim: Deus está esperando uma experiência com Ele. Eu entendi uma coisa, queridos: em qualquer situação que eu vou atravessar, em qualquer luta que eu estou atravessando, em qualquer crise que entrar na minha vida, eu preciso ter uma experiência mais profunda com Deus. A primeira coisa que impede a gente na crise é essa: não conhecer, não ter uma visão a respeito de Deus. Eu lembro quando eu quebrei financeiramente, há uns 10 anos atrás, no ministério. Nosso ministério ficou devendo R$1 milhão. É um bom dinheiro, não é? Era muito dinheiro aquela vez. Eu estava uma madrugada orando e me queixando para Deus: Deus, eu quebrei. Deus disse no meu coração: eu sei, você quebrou, não eu. Querido, Deus é luz na sua essência. Nele não tem nenhuma treva, nele não tem nenhuma crise, nele não tem nenhum pecado, nele não tem nenhuma fraqueza. Então é nele que haverá cura. Aleluia! Queridos, aquela palavra encheu o meu coração, e eu pensei: Deus, eu tenho falta de experiências com o Senhor na área financeira, porque tudo que eu me relacionava na área financeira era assim: se passava uma oferta, eu dava nota menor. Sabe aquela que você se relaciona com Deus pelas coisas pequenas? Aí Deus abriu o meu coração. Deus me ensinou muito essa parábola do filho pródigo, que aquele ia na igreja tudo, mas o relacionamento com Deus e com as coisas era miserável. Queridos, eu nem carrego nota de R$5 e R$10 comigo. Eu gosto de carregar só nota de 100 e de 50. Aleluia! Sabe por quê? Deus tem o melhor na terra. Aleluia! Vira para o seu irmão e diga assim: Deus tem o melhor na terra. Glória a Jesus. Não comece a carregar o pior. Eu sempre, para Deus, se sobrar tempo eu oro, se sobrar. Não, comece a dar o melhor para Deus. Começa a ser curado. Deus vai mudar a história da sua vida. Aleluias. Queridos, eu podia ir mais longe hoje, mas eu vou terminar e eu queria orar com você. Nós estamos vivendo dias em que precisamos mostrar para as pessoas em torno de nós o que realmente Deus fez. Eu não sei que luta, que crise que você está vivendo, mas uma coisa eu sei: você pode sair disso. Eu lembro que eu fui muito verdadeiro. Um ano depois que eu me converti, eu estava num lugar que era mais ou menos o Talibã evangélico. Tudo que se entendia de evangelho era de cabelo, roupa e coisa assim. E eu adoeci porque eu vi dentro daquele grupo que ninguém era transformado. Porque eu era dono do maior supermercado da cidade, e como eles eram meus irmãos, eu dei fiado para a igreja inteira. E às vezes daqueles cultos de fogo, fogo daqui, fogo dali, eu dizia: Deus, no meio desse fogo não dá para você falar para esse povo me pagar? Queridos, eu creio de todo o meu coração em fogo de Deus. E aonde tiver uma experiência com fogo de Deus, não tem negociação. Você não pode ligar uma boca do seu fogão a gás e colocar o dedo e falar: não vai queimar, não vai queimar. Aquele fogo queima. Quanto mais o fogo de Deus. Mas tem que ser experiência com Deus, não é experiência com os homens, com o pregador. Tem que, além disso,
tem que ser experiências com Deus, em que Ele vai te tocar, te atingir, te transformar. Eu estava tão machucado, tão dolorido, que eu cheguei e disse: Deus, se o Senhor não falar comigo, eu jogo minha Bíblia fora e não vou mais na igreja. Mas pela primeira vez no meio daquele movimento religioso, eu falei que eu queria ter uma experiência com Deus, e naquele dia eu comecei a ter uma experiência com Deus. Porque às vezes a gente quer, queridos, que a música toque a gente, que a pregação diga que você tem direito de ser, mas você não quer ser transformado. Querido, a maior bênção é quando você é transformado, quando dentro do seu coração há um lugar de arrependimento. Esse arrependimento te joga dentro de uma graça de Deus, e a graça de Deus te joga dentro de tudo que Deus tem. Se eu estou vivendo uma área em crise e nunca saio dela, é porque eu estou fora da graça de Deus nessa área. E queridos, essa será uma década de ouro. Deixa eu te dar uma palavra de profecia para vocês aqui. Nesses próximos 10 anos, se você tiver experiências com Deus, deixar Deus tratar você, você vai ser tão abençoado espiritualmente, tão abençoado financeiramente, que nos próximos anos e gerações, os teus filhos, os teus netos serão abençoados pelo que você conquistar nesses próximos 10 anos. Fica em pé em nome do Senhor Jesus. Eu queria que aquele tecladista viesse nos ajudar. Aleluia. Muito bom. Queridos, por mais ungido que um pregador seja, eu entendo hoje assim, ele não muda você. Só quem mudará você é a presença de Deus. Pregadores indicam que você pode ir lá, mas nós não somos transformados de pregação em pregação, nem de pregador em pregador. Nós somos transformados de glória em glória. E a glória nunca vai estar com pregadores e nem com a pregação. A glória vai estar com o Senhor. Ninguém é mais interessado em curar a gente, transformar a gente do que Deus. Ninguém. Você pode até correr de Deus um tempo, mas quanto mais você correr, mais parecido com os porcos você fica. Eu conheço muito crente hoje que vive como porco, pensa como porco, assim como aquele filho mais novo. O dia que houve arrependimento no coração dele, ele novamente se enlaçou nos braços do Pai. E quando a gente se enlaça com Deus, aí vem a cura, a santidade, o poder, a graça, a revelação, a sabedoria, tudo aquilo que nós precisamos para vencer as lutas, as crises. E eu queria gastar essa noite os últimos minutos, 2 ou 3 que eu tenho aqui. Pastor, eu quero uma experiência nova com o Senhor. Esse ano, queridos, eu amanheci como um urso, com fome de Deus. Pastor, eu quero. Hoje há uma unção de Deus aqui. Uma unção de Deus é uma habilidade de Deus para quebrar jugo, para quebrar exatamente aquilo que nos afasta, de ter uma experiência maior com Deus, de voltar a ter aquela alegria com o Espírito Santo, de ser transformado, de vencer essa crise onde estamos. Pastor, eu quero. Se você quer hoje receber uma unção nova, então sai do seu lugar, vem aqui na frente que tem um altar. Venha porque você quer vencer, você quer voltar naquele lugar de vencedor, está com crise no casamento, nas finanças, na sua vida espiritual. Hoje é a noite de receber do Senhor, aleluia. Pastor, estou com doenças físicas. Hoje é a noite de você receber o milagre. Aleluia, aleluia. Vem para a esquerda e para a direita para que todos possam chegar aqui na frente. Aleluia. Aleluia, aleluia.
um passinho mais para que todo mundo possa chegar. E assim que você vier aqui na frente, feche os seus olhos agora. Eu queria que você colocasse a música para mim aí, querido, pelos próximos instantes. Esqueça quem está do seu lado esquerdo ou direito. Que os próximos instantes derrame seu coração na presença de Deus. Rasgue seu coração na presença de Deus. Abra sua boca, diga: Deus, eu quero uma experiência com o Senhor. Eu não quero mais viver longe de tantas bênçãos que o Senhor tem para a minha vida. Deixa que a presença de Deus toque você, rasgue seu coração. Seja sincero hoje, diga: Deus, eu quero voltar a ter experiências mais profundas com o Senhor, com a sua presença. Eu quero ser transformado. Pelos próximos instantes, há um chamado de Deus maravilhoso para você. Há dons de Deus que vão ser colocados sobre você. Deixe que a presença de Deus toque você. Nos próximos 2 minutos, rasgue seu coração na presença de Deus. Vai além do pregador, vai além do som desse microfone. Cruza tudo isso. Rasgue seu coração e diga assim: Deus, nessa noite toque a minha vida. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos por um instante. Comece a receber uma graça nova nessa noite. Comece a receber uma unção nova sobre a sua vida. Um tempo novo, uma estação nova de Deus vindo sobre você. Há uma unção que Deus quer abençoar a sua vida, mudar muitas circunstâncias, lutas que estão hoje vão ser vencidas. Pai querido, nós abençoamos esse povo. Querido, aqui estão os teus, Pai querido, estão os teus filhos, homens, moças e mulheres que o Senhor chamou, Deus, para vencerem nessa geração. Deus, são os homens e as mulheres de avivamento que o Senhor tem nessa terra, Deus. São homens e mulheres, Deus, que vão vencer as crises, Deus, vão vencer as guerras que o inferno promover. É a geração, Deus, de homens e mulheres que vai vencer. Nós falamos uma unção nova sobre eles nessa noite. Coloque sobre os seus corações desejo de orar, de buscar a tua presença, de se apaixonar por tua palavra, Deus. Encha eles do teu Espírito Santo, Deus. Aqueles que não falam em línguas, que um dia foram cheios do Espírito Santo, essa noite renova eles.
Aqueles que já falam em línguas, essa noite abra sua boca, querido, fala em línguas por alguns instantes, ore no Espírito, deixa que a presença de Deus tome lugar nesse ambiente. Se você não é batizado no Espírito Santo, essa noite o Espírito do Senhor está sobre ti. Abra sua boca, comece a orar em línguas. Há um mover sobrenatural de Deus nesse ambiente. Cruze, quebre os preconceitos religiosos, vença a sua mente, comece a falar em outras línguas, seja cheio do Espírito Santo nessa hora, seja cheio, Senhor, sopra nesse lugar da tua presença, do teu Espírito. Uma noite de cura nesse ambiente. Uma noite de milagres aqui. Começa a receber tudo aquilo que Deus tem para você. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra esta noite, e o poder da tua palavra, a unção que nela tem, eu recebo no meu coração nessa noite. E a partir de hoje eu vou buscar ter experiências mais profundas com o Senhor, porque eu quero ser um vencedor sobre todas as coisas. A partir de hoje é uma nova estação de Deus para a minha vida. Eu creio em nome de Jesus. Agora dê um abraço no seu irmão e diga assim: a partir de hoje Deus vai te usar muito. Queridos, não se mova, por um instante olhe para mim aqui, só por um instante. Quantos receberam a palavra de Deus essa noite foram abençoados? Aleluia. Depois, quando você sair lá fora, me dá 30 segundos. Quando você sair lá fora, você pode comprar os nossos materiais. Por favor, queridos, não volte, olhem por um instantinho, parem só, senão depois você acaba não ouvindo. Por um instante, só olha aqui, depois você senta. Tem alguns DVDs de pregação. Esse aqui é Amigos e Inimigos da Minha Prosperidade. Por que uns prosperam e outros não? Porque alguns fazem aliança com princípios que Deus tem aliança. Não faça aliança com coisas que Deus não tem aliança. Avareza, preguiça e outros bichos mais. Deus não tem aliança. Deus tem aliança com princípios, e isso torna você um homem, uma mulher próspero. Muito bom esse DVD. Vencer financeiramente. Querido, essa é a década da sua vida. Ache um lugar em Deus, porque Deus vai te abençoar muito, amém? Amar a Deus e tudo que Ele te deu. Às vezes a gente pensa que tem que amar só a Deus. Não, tem que amar Deus e as coisas que Ele te deu. Deus em primeiro lugar, para que com o amor de Deus você ame tudo aquilo que Deus te deu. Muito bom esse dever, mas muito bom mesmo. Queridos, esses livros aqui do Leonardo Ravenhill, esse aqui é Avivamento à Maneira de Deus. Se você é crente, se você não é, não leia, não compra. Mas se você quer ser crente mesmo, então tem 3 livros deles: Avivamento à Maneira de Deus, Sedentos por Avivamento e Oração de Avivamento. Mas são livros que mexeram muito comigo. E esse aqui é um pendrive, tem 160 horas de pregação minha. Ele é 8 GB, tem os 5 CD do Atmosfera de Adoração também. Ele é R$200, os DVDs são 15, você pode pagar no cartão, no cheque. Se não tiver dinheiro, pega com o pastor Salmo, ele tem bastante. Esses aqui são os CDs do Atmosfera de Adoração. Esse aqui é o 5, e é o que estava tocando aí, com essa moça cantando bonito. Os CDs também são R$5. E quem quer participar de um congresso conosco, levar o pastor Salmo uma força, 23 de novembro, num hotel em Balneário Camboriú, muito bom. Além de, você pode ir com seu cônjuge lá, fazer uma meia lua de mel também, e receber e ser ministrado. Queridos, eu queria dar um abraço em todos vocês. Passei tão correndo aqui, faz assim, e faz assim. Eu estou dando um abraço em vocês. Vocês são o povo do avivamento, aleluia.